aqui esse louvor, talvez eu acredito que você conheça, no jardim secreto. Deus é comigo, Deus é com você. Ó, adoração exala do meu coração, o jardineiro cultiva. Vai ouvindo bem no fundo. A Bíblia diz assim para nós: une-te, pois, a Deus. Devemos unir com Deus. Às vezes nós temos a nossa união com as pessoas que não nos transmite nada. Não tem nada o que passar para a gente. Você já teve uma amizade, que aquela amizade ela não passa nada assim que vem da parte de Deus? Que vem da parte de Deus. Que vem da parte de Deus, assim, uma amizade que você fala, poxa, eu posso contar com alguém porque alguém me passa algo de Deus, me motiva a continuar caminhando, me motiva a vencer. Deus é essa pessoa. Se você quer se unir com alguém, se une com Deus. A Bíblia fala, une-te, pois, a Deus. É com Ele, Deus é a palavra. Atos no capítulo 3, a Bíblia fala de um homem que era colocado todos os dias, esse homem ele era colocado bem na porta do templo, colocava ele bem na porta do templo para pedir esmolas. E a mensagem que eu ontem levei ao coração da igreja, ontem à noite, eu disse que nós não podemos deixar o inimigo levar vantagem ou alguém aproveitar as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz assim para nós, preste atenção. Primeiro versículo: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Esse homem aqui, alguém levava ele, alguém conduzia ele até a porta do templo e não levava ele para dentro, deixava ele lá fora. Para quê, pastor? Qual era o propósito? O propósito era a esmola. Ele estava ali fora pedindo esmola. E as pessoas que passavam davam a esmola para ele por um ato de caridade. A esmola era entregue a ele até pela situação daquele coxo, uma questão de dó, entregava para ele. Mas a mensagem que vem para nós, a Bíblia diz aqui, e ele vendo esse coxo, ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então esses dois homens, Pedro e João, estavam indo para a oração, era um período ali, a hora nona, e ele viu aquele coxo bem na porta do templo, e olhou para ele, diz aqui a palavra, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele disse, olha para nós. O que nós temos para passar para alguém? O que você tem para compartilhar com outras pessoas? O que você tem? Pastor, eu tenho Deus na minha vida, pastor. Então nós devemos compartilhar Deus, devemos compartilhar alguma coisa, algo que Deus colocou no nosso coração com outras pessoas. Devemos fazer isso, esse é um papel daqueles que se propagam ser de Deus. Pedro e João disse, olha para nós, e ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha moedas para dar para aquele homem, mas ele tinha algo
de muita importância para todos nós. Quem, pastor? Jesus, a palavra. O Jó disse que nós devemos se unir com Deus. Quando você se une com Deus, você vai se fundir com Ele em um só espírito. Você vai ser um só com Ele. A Bíblia fala que quando nós nos unimos com Deus, nós nos tornamos um só. E a Bíblia diz ainda que quando nós nos unimos com Deus, acontece a liberdade. Acontece a liberdade. É o que diz a palavra de Deus em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 6,17, que quando o nosso espírito se une com o Espírito Santo de Deus, há uma fundem, há uma junção, você se torna um só. Sendo um só com Ele, você é uma pessoa liberta, você é uma pessoa livre. Pedro e João disse: o que eu tenho eu te dou. O que nós temos para oferecer para alguém? O que você tem para oferecer para uma pessoa que precisa de você? Ontem eu disse que tem pessoas que têm condições de ser bênção na vida de muita gente, com uma cesta básica, levando um recurso. Mas quando você não tem, se você me perguntar: pastor, se eu tenho dinheiro para pagar minha dívida, eu não tenho dinheiro para pagar a sua dívida, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Eu tenho um recado de Deus para te oferecer. Eu tenho as minhas orações para orar em teu favor. Eu posso fazer isso. Isso é importante? Sim, com certeza. A Bíblia fala que Pedro e João, eles não tinham pratas nem ouro, não tinha ouro nem prata, mas ele, o que eu tenho eu te dou. O que ele disse para o rapaz? Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. O papel daqueles que servem a Deus é para levantar os caídos, é para levantar aqueles que estão prostrados, é para passar uma palavra de ânimo. Nós não podemos ser daqueles que estraga prazer. Eu já falei em uma das lives, estraga prazer. Nós não podemos ser daqueles que joga água em um sonho de alguém. Nós temos que ser daqueles que levanta alguém, daqueles que ajuda alguém, não com o dinheiro, porque seria muito fácil eu tendo dinheiro podendo ajudar alguém, eu seria ali colocado em um pedestal. Mas se eu não tenho dinheiro, eu sou desvalorizado para Deus? Não, muito pelo contrário. Ele não tinha dinheiro para dar ao coxo, mas ele tinha algo de muito mais importância: Jesus. Você tendo Jesus, você tem tudo. Você tendo Jesus, você tem a liberdade. Você tendo Jesus, você tem a cura. Você tendo Jesus, você tem a prosperidade. Este homem, ele era conduzido, alguém levava ele, alguém estava tirando proveito daquela situação, da enfermidade, da doença daquele homem. Alguém levava ele, voltava para casa, ao final da tarde buscava o coxo novamente. E Pedro levantou, diz aqui, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Você pode ser bênção na vida de muita gente, firmando alguém em Jesus, firmando alguém em Cristo Jesus. Pedro e João firmou os pés deste rapaz. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E diz mais, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E louvando a Deus. O dinheiro que ele recebia lá fora, como esmola, não era o suficiente para trazer para ele uma saúde perfeita. Não foi o suficiente, porque a Bíblia fala que todos os dias alguém colocava ele ali. Alguém colocava ele ali para ele receber as esmolas que as pessoas que entravam no templo deixavam para ele. Só que Pedro e João não tinham dinheiro para dar para ele, mas tinha palavra. Você pode estar aí agora dizendo: pastor, eu estou desempregado, mas você pode ser bênção na vida de uma pessoa. Você pode ser bênção.
Você pode sim ser uma grande bênção na vida de uma pessoa e levantar a esta pessoa. O que eu preciso? Nós só precisamos nos unir com Deus. Une-te, pois, a Deus. É com Ele que você deve se unir. Não vai se unir com pessoa que só coloca você para baixo. Não se une com aquelas pessoas que estragam prazer. Se une com Deus. Se une com Ele. É com Ele que você tem que se unir. É com Ele que você tem que se apegar. Algumas traduções diz, se apega em Deus, se apega nele. É com Deus, é com Ele. Você se unindo com Ele, Jó diz, une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim lhe sobrevirá o bem. O bem vai chegar até você. Este homem que há algumas horas atrás estava pedindo esmola, estava ali sendo um coitado, e as pessoas deixavam as moedas, e não mudou a vida dele, e não mudou a vida da pessoa, e não mudou. O que fará acontecer uma mudança é o nome de Jesus. É esse nome que vai fazer com que a mudança aconteça. Que você possa sim se unir com Deus a cada dia e poder ajudar alguém. Será que tem alguém aí próximo de você que precisa se levantar? O que você precisa fazer? Estender a sua mão. Estenda a sua mão. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar um salário para alguém. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, mas você tem Jesus. É isso que é importante. A Bíblia fala que este homem entrou dentro do templo. Diz aqui, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. 10. E conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Eu imagino uma cena. O homem que estava lá fora, sentado, recebe o milagre, entra dentro do templo e todo mundo assim, ó, de boca aberta, pasmo, espantados pelo milagre que havia acontecido. Muitos que lá estavam dentro do templo poderiam ser o canal de bênção para esse coxo, só que não foram. O canal de bênção para o coxo foi Pedro e João. Muitos que estão me ouvindo aqui poderiam ser canal de bênção para muita gente, mas não está sendo. Não está sendo. Seja um canal de bênção para as pessoas. Sejam aquele tipo de gente, de pessoas, de Deus mesmo, que levanta o caído, que levanta o que está prostrado, que anima o que estão desanimados. Você pode fazer isso. Você pode fazer sem dinheiro, você pode fazer sem ouro, sem prata. Mas o que você tem dentro de você, é infinitamente uma riqueza grande, que é o Senhor Jesus. E aí vem a palavra, une-te, pois, a Deus. Se une com Deus, se une com o Senhor. Eu imagino uma cena, as pessoas espantadas, vendo aquele homem louvar, exaltar o nome de Deus, gritando, sou curado, eu tenho uma saúde perfeita, eu não preciso mais pedir esmola. E aí imagina comigo, quando chegaram para buscá-lo, não encontraram mais, porque voltaram. O início do capítulo 3 diz que colocavam ele ali. Isso significa que eles voltavam para buscar. Então eles também foram surpreendidos e não encontraram o coxo mais ali sentado pedindo esmola. Ou seja, o que levavam o coxo estava tirando proveito da doença do coxo. Não permita o inimigo tirar proveito das suas fraquezas. Não permite o inimigo usar o seu lado fraco. Não permita isso. Seja aquela pessoa que tem Jesus no teu coração e ajuda o teu próximo. Ajuda a levantar. Ajuda a levantar. Não seja como os outros que levavam e colocavam ele lá de fora para pedir esmola. Seja como Pedro, seja como João, que estende a mão para levantar a pessoa que precisa de ajuda. A ajuda que foi oferecido para o coxo foi a palavra, foi Jesus. Essa é a melhor ajuda. Se você pode ajudar alguém,
ajuda alguém com a palavra de Deus.